Olá, gente! Tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo, apesar de toda tristeza e de toda solidariedade a todas as famílias, né, que perderam os seus entes queridos, amigos, avós, avós, tios, tias, filhos, vizinhos, né? Porque são, infelizmente, quase 42 mil vidas ceifadas. E o pior, o incentivo à invasão nos hospitais, desrespeitando os doentes, os trabalhadores da saúde e as trabalhadoras e os familiares que estão nas portas dos hospitais chorando. Os hospitais não têm só Covid, os hospitais têm outras doenças, outros doentes, pessoas que precisam de silêncio. Infelizmente, o presidente do Brasil, né, que eu me recuso até a falar o nome dele, porque não dá, incentiva de uma maneira maquiavel as pessoas invadirem os hospitais. E o pior, há quem aceitou essa questão. Então, é muito triste o ponto que nós chegamos no Brasil, da ignorância, da falta da solidariedade, da falta da civilidade, né? Estarmos num momento no Brasil tão triste e o presidente mandar invadir os hospitais. Isso nós temos que repudiar todos os dias. E falando em hospital, nós falamos também de SUS, e falando de SUS, nós falamos de saúde, e falando de saúde, hoje nós vamos falar um papo muito legal com uma pessoa extremamente especial, viu, Sabrina Andrade, que está entrando aí. Nós vamos falar com a Deise Mara do Nascimento. Ela é membro, ela é terapeuta holística, ela é membro do movimento SUS nas Ruas, que é um coletivo nacional de apoio e fortalecimento do SUS, das práticas integrativas e complementares. Gente, esse é um tema mais do que atual e mais do que necessário conversarmos. Lembrando que o programa Para Todas as Mulheres do Mundo faz parte da grade da Rádio Zoom FM, a única rádio comunitária da cidade de Santo André, na 87,5. Mas em tempos de pandemia, em tempos que nós temos que respeitar o distanciamento e o afastamento social, nós estamos fazendo o programa todos os sábados com uma mulher extremamente interessante, que ela vem dar voz para todas nós via Instagram. Deise, boa tarde, meu anjo. Você está bem? Oi, boa tarde, Sol, boa tarde a todas e todos aí que estão prestigiando esse programa, né? Para a gente é muito importante ter essa ferramenta, né, Sol? Porque com essa dificuldade de estar comunicando com as pessoas, acho que a gente está vivendo na internet, né? Todo mundo, né? E assim, de certo modo, esse momento está ensinando para muitas pessoas como que é importante essa integração digital, né? O movimento que eu estou participando agora, que é esse SUS nas ruas, para mim foi assim, um acontecimento, porque a gente está conseguindo conversar com pessoas do Brasil todo que estão vinculadas, né, a esse movimento e que anteriormente não tinha essa prática de estar conversando pela internet, de estar fazendo reuniões de Zoom, e acabou que está sendo muito produtivo, né? A gente tem conseguido avançar muito, né? A gente Olha, tem tido uma agenda. não, pode falar. A gente tem tido uma agenda semanal, né, com pessoas integradas, né, do Brasil todo, dialogando sobre as PICs, né, e está sendo enriquecedor, né, a gente está conhecendo práticas que a gente não sabia que estavam acontecendo devido ao tamanho do Brasil, né, e algumas pessoas lá no sul, outras lá na Amazônia, desenvolvendo trabalhos maravilhosos, né, e que a gente nem ouvia falar, né, então, assim, esse está sendo um aprendizado, principalmente, né? E o momento requer, porque a gente, de modo geral, a opinião pública estava desatenta à questão da importância do SUS, né? Inclusive, a gente está vivendo, não só nesse
presente, né? Mas de um passado já anterior, de um desmonte do SUS, né? E assim, as pessoas não conseguiam enxergar a importância de um serviço de saúde público, universal, gratuito, né? E assim, quando chega uma pandemia, é que as pessoas percebem o nível de importância na sobrevivência, na vida delas, né? Porque hoje você tem uma rede pública que está voltada, inclusive de pesquisadores, de pessoas de todas as áreas, que estão com o olhar voltado para a saúde da população brasileira, né? Então, e nesse sentido, todo o rol das PICs, que para quem não conhece, né, são essas práticas integrativas e complementares da saúde, ela vem no sentido de dar um suporte tanto para a população, quanto para os trabalhadores da saúde, que nesse momento estão sofrendo uma pressão imensa, porque eles estão na linha de frente, né? E eles têm todo o peso da responsabilidade de estar atendendo, mantendo a qualidade do atendimento, e ao mesmo tempo eles necessitam ter qualidade na sua própria vida, na sua saúde, para poder oferecer esse trabalho, né? Então, assim, é fundamental, né? E principalmente também porque as PICs, elas são medidas de saúde que são preventivas, né? E muitas das vezes, né? Então, tanto para a questão da saúde mental, quanto da saúde física, elas são um suporte que não descarta a medicina alopática, né? Por isso mesmo que elas são chamadas de complementares. Muitas pessoas têm um entendimento, e até algumas por desconhecimento, e outras para desqualificar mesmo as terapias, né, complementares, chama de alternativas. E ninguém então, aqui está falando que é alternativa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Primeiro, uma coisa super importante mesmo que você falou, para você ter uma ideia, eu fiz uma live com a Valdenora, que ela é fundadora do movimento de pessoas atingidas por hanseníase. Então, eu aqui em Santo André e ela em Manaus, e foi fantástico o que ela trouxe e a maneira como os atingidos pela hanseníase estão abandonados pelo governo e o índice de pessoas acometidas somente crescendo a partir do Covid, né? Aí eu queria te fazer uma pergunta assim, né? O que são práticas integrativas, né? Então, assim, para você, porque assim, as pessoas estão começando agora a entrar na live, né? Porque live sempre demora um pouquinho para as pessoas entrarem, e nem todo mundo sabe o que é uma prática integrativa. Então, o que ela é? Dá exemplos, né? Sinta-se à vontade, porque eu sei que você é uma conhecedora dessa prática. Olha, eu fiz até aqui um monte de anotação para não perder nada, porque você sabe, né? Às vezes a gente tem uma... Mas, assim, as práticas é muito interessante, porque muita gente desconhece que ela já tem uma regulamentação desde 2006. Então, em 2006, algumas práticas, eram 5 práticas que eram pertinentes naquela ocasião, que eram aprovadas, né? Dentro da estrutura de atendimento do SUS, né? E atualmente teve duas modificações nessa amplitude, e atualmente são 29 práticas. Eu vou ler, porque eu nem sei todas de cor, que são bastante, tá? Se você não quiser falar todas, depois as pessoas vão pesquisar. Fala as principais que você vê que está realmente acontecendo. Tá, depois eu vou compartilhar aqui. Eu deixei aberto aqui no meu computador vários documentos, depois eu vou compartilhar aqui, porque eu acho interessante para as pessoas. A gente está com um manifesto, inclusive, também, de apoio à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, porque, de certo modo, teve um desmonte recente com relação à oficialidade do entendimento dessa prática pelo Ministério da Saúde, né? Então, assim, a gente está... já te conto isso. Deixa eu falar das práticas primeiro, porque, assim, né, as pessoas... Então, assim, para quem não conhece, né, o mais conhecido, acho que todo mundo já ouviu falar, é o Reiki, por exemplo, né? Que é um tratamento de imposição de mãos, né? Onde a pessoa trabalha, né, toda a energia do corpo, né?
Tem pessoas que nem sempre buscam esse tipo de atendimento, mas tem outros até também, como, por exemplo, a homeopatia. A homeopatia também é bastante conhecida, né? Por exemplo, está dentro do hall das PICs a dança circular, que é uma prática, né? Uma prática, eu acho que algumas pessoas nem conseguem visualizar que é uma pique, né? Mas ela é uma pique, é uma dança circular, né? Então, aromaterapia, por exemplo, né? Biodança, cromoterapia, bioenergética, tem uma lista enorme. Olha, naturopatia, meditação, musicoterapia. Então, assim, a lista é enorme, entendeu? Acupuntura Terapias também florais, entra? né? Desculpa, Acupuntura também entra? acupuntura. Então, tem toda a lista de. Então, são atendimentos que são complementares mesmo, né? A pessoa pode estar tratando qualquer. Por exemplo, muitas das PICs, elas ajudam no controle da diabetes, da pressão alta. Então, a pessoa, ela não precisa, ela reduz a quantidade de medicação. As PICs também, elas podem ser bastante utilizadas no atendimento de pessoas com problemas do sistema nervoso, né? Então, aí você tomar um chá. Então, assim, a constelação familiar faz parte das PICs. Então, assim, são muitas opções, né? Então, assim, a gente percebe que existe também pouca difusão dessa informação, né? E acaba que as pessoas têm dificuldade de entendimento, né? Então, assim, não é uma coisa... Porque existe também a questão do conhecimento tradicional que é incorporado na PIC, né, nas PICs, os conhecimentos indígenas também, né? Porque a nossa flora, ela tem, assim, diversas propriedades, né? Que são conhecidas, os raizeiros, né? Então, tudo isso compõe um conhecimento tradicional que muitas pessoas que moram em lugares mais para o interior ainda usam muito até, né? As pessoas que moram na cidade grande nem sempre têm a mesma facilidade, né? O mesmo conhecimento, né? Mas, assim, é um grupo bastante grande. Eu até fiz aqui anotações de números para poder passar. Cerca de 5 milhões de pessoas já se beneficiaram com as PICs atendidas no SUS, né? Então, assim, não é um número pequeno. Então, 5 milhões. Inclusive, essa semana, não foi ontem, essa semana a gente fez um Zoom, né? Que tinha pessoas do Rio Grande do Sul, e interessante que pessoas benzedeiras fazem parte também das PICs. E é uma coisa muito, muito tradicional, é um conhecimento, as benzedeiras sendo valorizadas, né? E assim, e realmente, em termos de saúde, até mesmo mental, né? Beneficia a pessoa, né? Então, assim, é inegável, né? Lógico que tem sempre aquele grupo, né? Aquelas pessoas que querem afirmar, não, mas não tem base científica. Só que, assim, isso também não é verdade. Muitas das aplicações das PICs, elas têm pesquisa, inclusive, assim, esse grupo, esse movimento SUS nas ruas, é composto tanto por agentes de saúde, pessoas que trabalham diretamente lá na ponta do atendimento, né, da saúde, quanto tem pesquisadores, pessoas de áreas de universidades que fazem um trabalho, né, com método científico, né? Então, assim, existe toda uma... E mesmo se você considerar a acupuntura, é um conhecimento milenar, né? Milenar, então, assim, exatamente. então, E não tem quantas nem pessoas se curam pela acupuntura, né? Porque a acupuntura ela vem trazendo todo o reequilíbrio do organismo, né, Deise? Esse a questão. Por exemplo, assim, quando eu tenho dor de cabeça, né? Se eu te pedir um remédio, você pode ter certeza que eu estou no meu limite, né? Mas geralmente eu aplico Doin quando eu tenho dor de cabeça. Né? Então, eu sei o ponto certinho, que é o Doin da dor de cabeça, eu vou lá, eu aplico, e realmente, assim, é como se tirasse mesmo com a mão a dor de cabeça.
né? Então, isso é muito, muito bom. E você vê, a gente está vivendo, porque assim, qual que é o meu entendimento, né? É uma questão de escolha de modelo de sociedade que a gente está vivendo, que a gente quer viver, né? E que a gente quer deixar para os nossos descendentes, né? Porque hoje a gente está sendo bombardeado por produtos químicos, remédios alopáticos, drogas de todo tipo, sabe, agrotóxico. Então, nós temos assim, o nosso organismo está enfraquecido, né? Então, a gente tem visto doenças que acabam, assim, infecções hospitalares que estão superando, né, a resistência do organismo, né? E, assim, esse modelo de vida, onde você escolhe ter uma vida com menos produtos químicos, menos agrotóxicos, ele cabe muito bem às PICs, né? E ele é um modelo também de grande impacto e baixo custo, porque você investir na prevenção, você está reduzindo o custo, né? O investimento na área da saúde, né? Então, é uma questão de modelo, né? A quem você vai beneficiar, né? Porque, por exemplo, a alimentação natural, né? A naturopatia, né? Você vai cuidar da sua alimentação, você vai comer produto orgânico. Então, assim, a chance de você ficar doente vai se reduzir muito, né? Você pode, assim, a gente sabe hoje que a maior causa das doenças urbanas, principalmente, estão relacionadas com estresse, né? Com a sobrecarga emocional, psicológica. Então, assim, uma população que consiga, né, ter no seu dia a dia, né, uma biodança, uma bioenergética, ou mesmo uma meditação, né, sabe, ganha em qualidade de vida e vai ficar muito menos doente. Deixa eu te né? perguntar uma coisa que estão me perguntando aqui, eu não sei se você também está lendo, porque assim, eu estou aprendendo um pouco o Instagram também agora, viu, Deise? Então, eu não sei se aparece para mim, se aparece para a pessoa que está comigo. Então, me perguntando assim, o John Hay, né, que é aquela prática messiânica, se também entraria como uma prática da saúde? Sim, ela entra, ela está dentro dessas 29 PICs, que está dentro da política. Existe, assim, uma política que chama, que é a peraí, que as siglas todas me atrapalham aqui. É a política nacional, né? É uma PN, Política Nacional de PIC, né? Política Nacional de Prática Integrativa Complementar. Então, você tem essas 29, isso tem, depois eu vou ler para você os números aqui das portarias, mas não faz muita diferença agora. Então, assim, a imposição de mãos porque o Jorei está dentro dessa prática de imposição de mãos. Está junto com o reiki, com outras práticas. Ontem, até eu estava fazendo uma pesquisa, que eu estou montando material também para minhas práticas, né, de terapia, e aí eu achei um texto. Existem muitas práticas que a gente nem conhece, por isso que é bem legal também ter, assim, nas PICs, na política nacional, ter imposição de mãos, porque aí vai contemplar desde a benzedeira, o reikiano, o jorei, entendeu? Então, é um pacote, né? Então, assim, e existe comprovação, né? As pessoas, elas apresentam melhorias, né? Então, assim, é como a complementação, né? Então, assim, lógico que algumas questões, elas nunca não são concorrentes, né? Se a pessoa está numa fila vamos supor, a pessoa está na fila de um transplante de órgão, né? Então, assim, ela está lá, ela vai ter que fazer o transplante. O organismo dela chegou naquele ponto, né? Sim. Mas ela pode receber uma terapia complementar para melhorar o estado físico dela, para melhorar o estado emocional. Certamente ela vai estar melhor preparada para aquela cirurgia, né? Então, a pessoa não deveria existir essa rejeição, né? Porque todo mundo, né, sabe que a criança está com dor de barriga, toma um chazinho melhor, né? Então, é uma coisa muito, muito básica, né? A cólica menstrual, um chá de folha de louro, acalma demais da conta.
É uma E maravilha, são coisas, e entendeu? são coisas que você vai ter no quintal, né? Então, o chá de louro, ele não vai dilatar os vasos, então ele não vai te dar uma hemorragia, mas ele Uhum. acalma, porque assim, quando eu tenho muita cólica menstrual mesmo, eu vou de chá de folha de louro. E como eu disse, dor de cabeça é doinho, ó, é aqui nesse pontinho, entendeu? E realmente vai Entendeu? embora. O dia que eu peço remédio, é porque, assim, realmente o corpo precisou de uma intervenção talvez um pouco mais gritante. Mas o doinho é maravilhoso, entendeu? Eu É, gosto muito. eu também, assim, de muitos anos, eu não tomo remédio. Eu acho que, assim, lógico, né? Tem um dia que nós somos humanos, né? Vai ter algum dia que a gente pode até precisar, mas, assim, evitar, porque, inclusive, assim, a gente viu recentemente, né, com a questão do Covid, como que as pessoas, qualquer pronunciamento, qualquer palavra sobre um remédio X ou Y, que eu nem vou citar nomes aqui, as pessoas correm na farmácia, compram e tomam, fazem automedicação. E pessoas morrem por conta de automedicação, né? Então, assim, isso não é combatido. Isso é incrível, né? A pessoa pronuncia em campo aberto para todos ouvirem o nome de um remédio que não é comprovado. E as pessoas correm lá e vão, compram e tomam, né? Agora, E assim, Daisy, as pessoas têm procurado esse tipo de prática no SUS ou têm resistência? olha, tem bastante procura, Sol. Inclusive, assim, esse movimento está buscando o melhor entendimento institucional, porque, como eu te falei, olha, teve, eu vou ler porque aí eu não sei de cabeça, tá? Teve a publicação de um decreto em 17 de maio de 2019, esse decreto é número 9.795, que excluiu a política nacional de práticas integrativas complementares da competência do Ministério da Saúde. Então, com isso, as PICs, todas as PICs ficaram meio órfãs em termos institucional, né? Aí, a gente tem no Brasil atuando... Desculpa, não ouvi. O decreto que eu vou anotar aqui, decreto número 9.795, de 19 de maio de 2019. Então, esse decreto foi o Mandetta que publicou. Então, foi Mandetta. Por que isso, né? Essas coisas ficam acontecendo tudo ao mesmo tempo, as pessoas não prestam atenção, né? Esse é o problema. Então, assim, o que a gente tem a favor das PICs em termos de institucionalidade, né? Então, a gente tem uma frente parlamentar das práticas integrativas em saúde, e é muito legal, eu nem sabia que era tão completa assim o termo. É frente parlamentar das práticas integrativas em saúde e da felicidade no Congresso Nacional. Então, assim, eu acho fantástico. Isso é muito, muito inovador, né? E eu acho que o caminho da nossa evolução é esse, né? Então, ela é conhecida até como frente holística, né? Então, assim, esse eu acho um recurso muito importante. A gente tem o Conselho Nacional de Saúde, que é o Conselho, né, Nacional, aí você tem os conselhos estaduais e os municipais, né? Então, são instâncias, inclusive os conselhos municipais, eles são... não são consultivos, eles são, como que chama? Escapou agora. Quando eles têm poder de decisão. Deliberativos, então, esses conselhos, eles têm uma atuação, eles têm poder de atuação, né? Então, a gente precisa ter uma coesão, né? E tem também a Coordenação Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Então, assim, essa é uma estrutura dentro da institucionalidade, né? Para dar o suporte para as PICs, né? Certo. Então, assim, existe essa política nacional política nacional de PICs, né? Que é a PNPIC, né? Então, é a Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares, né? Ela existe desde 2006, né? Então, assim, ela é bem antiga, né? Eu, na verdade, antes de eu estar participando do movimento desse coletivo brasileiro, né? Que é o SUS nas ruas, né?
eu não tinha na ponta da língua essas informações. Eu já era terapeuta holística. Mas, assim, são informações técnicas de ordem, né, de administrativa que são importantes, né? Então, assim, essas PICs, a PNPIC, que é essa Política Nacional, ela existe desde 2006, mas, assim, ela precisa ser realmente regulamentada, implantada nos municípios, que esse é o nosso, entendeu? Sim. Porque, assim, aí depende muito do gestor público, porque, como eu te falei, né, a gente já teve aí 5 milhões de pessoas atendidas pelas PICs no SUS, né, e 78% dos municípios brasileiros oferecem as PICs. Só que o que acontece? Depende da vontade do gestor público, né? Então, assim, qual que é o melhor caminho? Esse que está sendo, assim, um trabalho que o Movimento SUS nas Ruas está querendo incentivar, né, para esse presente e futuro próximo, é que os municípios criem leis municipais relativas à política pública, né, das PICs, né? Porque o que acontece? Você tem aí a cada 4 anos mudança de gestores, né, municipais. Então, depende muito da vontade pública do gestor, da vontade individual do gestor, né, da vontade política dele, de dar andamento nessas políticas, né? Então, assim, agora, por ser uma política a nível nacional ainda, é uma política nacional que já existe desde 2006, né? Mas você sabe, a capilarização, né, para chegar lá na ponta nem sempre é tão rápida, né? Então, o que se deseja, né, o que se espera, e é o que esse movimento está trabalhando, inclusive a gente soltou um manifesto, né, para adesão da população e dos profissionais de saúde, para apoiar, né, essa política nacional e para ser entregue lá no Ministério da Saúde. Né? Então, eu vou te fazer 2 perguntas. Né? Primeira pergunta é assim, como é que se dá a porta de entrada para as pessoas que queiram fazer um atendimento dessa prática? Então, assim, por exemplo, eu quero fazer acupuntura. Como é que é essa porta de entrada? Né? Como é que eu consigo isso pelo SUS? É só chegar lá e pedir ou tem alguma coisa? E a outra questão que eu fiquei pensando aqui quando você está falando de um movimento de SUS nas ruas, e eu não consigo enxergar isso, por exemplo, na cidade de Santo André. Né? Eu não vejo esse movimento, eu não tenho visto isso. Isso também teria que ser algo que viria de vereadores. Como é que você avalia isso? Tem que ter esse incentivo, não é? Porque você está trazendo tanta coisa legal e, ao mesmo tempo, você traz algo triste, que foi o decreto, né, e de alguém que sai como herói agora do governo, né, então, porque ele, né, o Mandetta, ele sai como herói, mas só que a gente sabe o quanto a intenção dele era acabar com o SUS. E hoje ele faz uma defesa do SUS e a gente sabe os motivos dessa defesa, que não é uma defesa de coração, é uma defesa eleitoreira, né, vamos assim dizer. Então, eu queria que você explicasse um pouco isso. Primeiro, a porta de entrada. Porque eu de verdade, assim, eu tenho a ideia, mas eu vou fazer de conta que nem a ideia eu tenho, tá? E como é que a gente fomenta esse movimento nas cidades? Bom, você fez várias perguntas, vou organizar a resposta aqui. Bom, para começar, né, a questão da gente não estar, assim, tendo tanta informação e tanta difusão do movimento SUS nas ruas é porque ele é bastante novo, né? Ele surgiu esse ano com o advento aí do coronavírus e o impacto principalmente inicial relativo à saúde das pessoas da saúde, trabalhadoras e trabalhadores da saúde, né? Então, ele surgiu lá no Nordeste, né? 2 pessoas que foram fundamentais aí para o começo desse movimento, que são pessoas que eu tenho contato desde o primeiro dia que eu entrei, né? A Simone Leite Batista e o professor Eimar de Vasconcelos. Eles foram o ponto zero do movimento SUS nas ruas, né? Então, surgiu lá na Paraíba, com o professor Eimar, né? E foi para Sergipe com a Simone,
que a Simone também, ela é membro do Conselho Nacional de Saúde. Então, ali ele está muito bem estruturado na região Nordeste. Então, ele começa a se expandir, né? Então, assim, ao contrário de muita coisa que no Brasil acontece, né? Que agora está mudando, né, Sol? Assim, o Nordeste tem sido pioneiro em várias coisas aí, né? Então, assim, isso dá muitas lives, inclusive, né? Mas, assim, agora está se expandindo, agora, que eu digo recentemente, né, se expandindo para os outros estados, né? Hoje a gente já tem representações, né, de várias... A ideia qual que é? Como ele está se formando, né? Dividir em regionais, né? Então, assim, eu e um pequeno grupo começamos aqui em Campinas, em São Paulo está começando as conversas, então, assim, você já está convidada, já pode ajudar a gente a aumentar esse movimento, né? Todos que estão ouvindo também. Então, assim, a gente está fazendo esse trabalho muito recentemente. Então, assim, e é um trabalho voluntário das pessoas, né? Então, assim, ele não tem um recurso financeiro para fazer uma campanha, ele não tem. Mas, assim, as pessoas estão criando coisas lindas. Então, assim, começa a circular. Então, assim, o pessoal está fazendo vídeos, está fazendo. E tem, assim, por exemplo, algumas iniciativas que são muito boas, que a gente. No fim de semana passado, a gente fez um programa com conexão eram 800 rádios comunitárias em cadeia. Então, hoje vai ter de novo, às 4 da tarde, né? A gente vai ter uma transmissão também em cadeia para rádios comunitárias, né? E passa também algumas rádios abertas, né? Tem web rádio, tem web TV e tem as rádios, né? É uma rede enorme. Então, assim, começa a ser difundido, né? Então, assim, provavelmente ele vai ganhar força, né? E assim, já está bem grande, né? E a gente, com o apoio também, né, das universidades, adesão, assim, de órgãos, várias articulações de sindicatos, enfim, tem uma lista grande. Então, já está convidada, todo mundo está convidado. Eu vou compartilhar, eu não sei como compartilha aqui no meu celular, eu vou compartilhar como mensagem para você, depois você coloca os links para os seus... Você me manda pelo WhatsApp e eu disparo. Então tá. Porque aí o que acontece é isso, a gente está num processo de construção, né? De início de um grande movimento, que já está grande, na verdade, né? Mas assim, ele vai ficar maior, né? E assim, e o que está bacana é isso, né? Porque está acontecendo tanto a nível da trabalhadora, do trabalhador da saúde, que está na linha de frente, lá na ponta, né? Atendendo, fazendo visita, a gente de saúde que vai fazer visita, que vai fazer campanha, que vai... Então, assim, eu tenho participado de várias lives que, assim, a gente fica consternado com o nível de dificuldade de trabalho dessas pessoas. Muitos estão tendo dificuldade de EPI, recebendo pouco EPI. Sim. Então, assim, a gente discute muito esses temas, porque, assim, a pessoa, ela está ali para atender uma demanda urgente, que é, né, o atendimento das pessoas que potencialmente podem estar contaminadas, e ela precisa estar devidamente protegida, e nem sempre está, né, por conta de não receber todo o equipamento, né. A gente está, assim, com o Conselho Nacional de Saúde dando esse apoio, com a Frente Parlamentar dando apoio. Então, assim, é uma rede que realmente ela tem, sabe, raiz, tronco e galhos, né? Então, é uma árvore completa. Então, assim, eu acho que a gente vai conseguir fazer esse trabalho. Tá dando fruto, né? Tá, e vai dar muito fruto, porque é muito poderosa, assim... Eu não sei, né? Eu sou uma pessoa que acredita muito na questão energética, né? E eu acho que a energia que está fluindo, que está circulando, ela é potencialmente muito forte. Porque, assim, quando a gente fala de modelo, né? Quando você fala de modelo de sociedade, e aí você fala das práticas complementares, né? Você está falando de pessoas que têm mais consciência de si e do seu ambiente, da saúde do planeta, né? Então, assim... Isso é um modelo que é opositor mesmo ao desmatamento também, né? A questão da questão ambiental está no bojo dessa nossa discussão. Porque
é muito improvável que alguém que queira aplicar uma prática complementar de saúde, tanto a pessoa que aplica quanto a pessoa que recebe, ela tem uma postura diante da vida que é de preservar a vida, né? Que é de preservar a mata, que é de preservar o rio. Então, assim, a gente está vivendo um momento crítico do nosso país, né? A gente viu, assim, não faz muito tempo, né? Diversos acidentes ambientais de proporção gigantesca, né? As barragens lá de Brumadinho, de Mariana, sabe? A gente viu o mar lá contaminado com, com óleo, petróleo, né? Então, assim, isso tudo é o limite do sistema, né? É o limite do conjunto. Eu falo assim, sabe? Eu tenho pensado algumas coisas assim. Claro que são pensamentos, né? Eu falo assim, o planeta estava adoecendo, porque nós éramos o vírus do planeta Terra. Então, o planeta, ele precisou nos trancar dentro de casa, porque está comprovado que a poluição abaixou, os animais começaram a ressurgir, né? Aqui tem aquelas praias que tem aqueles plânctons que não apareciam mais de noite, voltaram a aparecer, as ondas do Canadá, né? Que são aquelas ondas iluminadas que não apareciam. Então, assim, o planeta, ele colocou os vírus todos para dentro de casa, e que somos nós. Nós destruímos o planeta. Nós acabamos com o planeta. Mas... E agora é nossa responsabilidade dar um modelo, mas, né, a gente vai ter que fazer. Porque, assim, inclusive, a radicalidade que está acontecendo a nível, né, existencial, né? As pessoas estão invadindo o hospital, quebrando para filmar. Então, assim, existe um distúrbio em processo, né? E assim, e a cura para isso é a gente se voltar mais para, sabe, para coisas mais simples, para a natureza, para a vida, sabe, mais saudável, né? Então, assim, é uma oportunidade, né? A gente tá vivendo aqueles ditados populares, né? Ou você aprende pelo amor ou pela dor, né? Então, assim, a humanidade está aprendendo pela dor, né? E assim, a gente tem que entender que quando qualquer ação ela é realizada, ela desencadeia uma série de processos, né? Então, assim, quando você fala de um movimento nacional, como é o SUS nas ruas, onde você está tendo adesão das pessoas que principalmente trabalham na linha de frente com a população, e essas pessoas, elas são comprometidas, elas são sérias no trabalho delas, sabe? Então, assim, você vê o quanto existe de intenção de curar, até mesmo antes de estar lá presente, antes de aplicar uma prática, né? Então, assim, eu acho que é uma rede que a gente está construindo, e é uma rede planetária mesmo, né? Eu acredito que isso é muito inovador e promissor, né? Porque, assim, alguém vai ter que reconstruir o que está quebrado, né? Então, assim... Não tem mais condições, não tem mais condições. E assim, eu fico olhando assim, a gente tem que mudar, mas ainda não mudamos, porque esses dias eu estava vendo as pessoas jogando as suas máscaras na rua de qualquer forma. Falta consciência, né, ambiental, né? Porque assim, não é só... então, eu acho que tudo isso porque assim, a gente, inclusive, com esse projeto, com esse movimento do Movimento SUS nas Ruas, tem um grupo que eu acho muito bacana, que está aplicando Reiki à distância para as pessoas. Então, assim, eu acho que o que a gente tem que fazer acontecer é mudar porque é uma cultura, né, o que a gente está vendo hoje, infelizmente, é assim, não existe espaço vazio, né? O espaço vazio é ocupado por alguma coisa, né? Então, assim, eu acho que, de certo modo, muitos de nós negligenciamos o espaço de estar ocupado por nós, sabe? E aí ele foi ocupado por outros, né? E outros com intenções diversas, né? Então a gente está vendo aí movimentos muito reacionários, muito pesados, né? E anti-vida, né? Anti-vida. Então, assim,
Eu acho que o nosso trabalho atual, todas as pessoas que estão comprometidas com, sabe, com o futuro, com a saúde, com a, sabe, com o bem-estar coletivo, sabe, apagar esse individualismo, né? Porque eu acho que, assim, a sociedade, ela tava caminhando muito para o individualismo, né? E assim, e levou esse momento que a gente está vivendo é isso, né? Ele é o. Está sendo teatralizado esse individualismo, né? Então, assim. Focalizada, né? O universo, né? Através de uma energia cósmica, eu pelo menos acredito nisso, tem pessoas que não, né? Mas falou, gente, precisamos parar. E aí foi uma parada abrupta, né? A gente tem hoje quase 42 mil pessoas mortas, é o mesmo número de pessoas, é o mesmo número de soldados que perderam a vida naquela bendita guerra do Vietnã, que também é uma coisa sem lógica, e nós teremos mais, porque e o SUS vai abarrotar e as práticas integrativas, elas podem, eu acredito que amenizar muita coisa. Eu acredito nisso. Eu acredito bastante na energia, no poder energético da mão, acredito na acupuntura, acredito, tanto que assim, como eu falei assim, eu não tomo remédio. Quando eu peço, é porque eu sempre falo assim, você tá com dor de estômago? Olha, toma um chá de camomila, porque o chá de camomila, ele é calmante. E quem estiver lá dentro fazendo mal, ele vai fazer você colocar para fora. Né? Então, eu gosto muito disso. Agora, me fala só isso, né? Que já são 15 para as 2. Como que as pessoas têm acesso às práticas... A pergunta foi muito longa, daí. Porque não como é que se diz? Não é divulgado. O que tem é o seguinte, alguns municípios vão ter, não todos, porque assim, essas 29 práticas, elas não estão, nesse exato momento, disponíveis em todos os municípios brasileiros. E é essa luta que o SUS está fazendo, o SUS nas ruas está fazendo, os postos de saúde, os postos de atendimento, porque assim, aonde que seria aplicável, né? Seria no atendimento básico de saúde, lá na ponta, né? Posto de saúde, centro de saúde, aqueles lugares que as pessoas vão fazer a primeira consulta, consultar sabe, fazer o pré-natal, onde faz aquela manutenção, né? Então, assim, algumas cidades têm, outras não têm. Então, assim, a pessoa que quer buscar, ela precisa ir no posto de saúde do seu bairro, do seu município, né? E perguntar quais são as práticas, as PICs que tem disponíveis lá. Aí, no posto de saúde, ou o agente de saúde sabe também, o agente de saúde que faz a visita também sabe, né? Que tem aqueles agentes de saúde que vão ver a questão da dengue, agora até estão vendo também a questão de pessoas que estão com sintomas de Covid e tal, né? Esse agente de saúde vai saber informar. O que é mais comum de ter são as coisas mais usuais que as pessoas conhecem mais, né? Que, por exemplo, o reiki, né? Tem posto de saúde que tem várias, né? Várias, assim, questões de homeopatia, terapias, né? Terapia comunitária, integrativa, tem vários que tem. Então, assim, eu não tenho uma lista dos. Eu acho que a gente não conseguiu reunir essa lista ainda dos municípios que tem e quais as PICs que são oferecidas, né? Mas, assim, qualquer posto de saúde do bairro vai saber informar. E vai acontecer assim, por exemplo, se a cidade for grande, né? Pode ser que um posto de saúde tenha um tipo de PIC, outro tenha outro tipo, né? Algumas são aplicadas naqueles CAPs, né? Centro de atendimento a pessoas. Então, assim, é bem distribuída. Mas, assim, os conselhos de saúde do município têm essa informação, né? Agora, o cidadão comum, ele pode buscar essa informação no postinho de saúde, que lá ele vai saber, né? Muitos agentes de saúde são pessoas que atuam com as PICs, né? E aí tem as pessoas que trabalham já direto também no hospital. Então, o que acontece? Isso é uma coisa importante, porque, por exemplo, as PICs, muitas vezes a pessoa é um trabalhador da rede pública de saúde, né, do SUS, e aí ela trabalha no hospital X. Só que não está na prática regular do hospital aplicar a PIC, né?
Mas a pessoa, ela é uma terapeuta holística. Então, assim, de algum jeito ela faz alguma aplicação, mas isso está dentro, inclusive, dependendo do gestor, isso pode ser punido. Então, assim, o que é muito ruim, porque já existe a regulamentação da política nacional, né? Então, assim, de PIX, né? Então, é muito importante que haja essa movimentação dos legislativos municipais de criar essas leis municipais para dar suporte para os trabalhadores e trabalhadoras de saúde que queiram realmente atuar com as PICs nos seus devidos lugares de trabalho, né? Existe uma discussão de mais formação, dentro do movimento SUS nas ruas, existe uma discussão de formação de profissionais, então, tanto de os profissionais já atuantes na rede, no SUS, quanto pessoas que possam vir a ser concursadas, enfim, contratadas, para atuar com as PICs, né? Existem muitos municípios, principalmente as cidades pequenas, que têm, assim, voluntários, que as pessoas vão lá e aplicam PIX, assim, gratuitamente. Então, assim, é bonito, é lindo, porém a pessoa também merece um reconhecimento do trabalho. Então, existe também essa... Porque é um trabalho, né? Então, o voluntariado é importante, mas a gente entende que o profissional que trabalha com as PICs, ele pode ser um profissional tão respeitado quanto os demais que trabalham com outros atendimentos, né? Você está falando, né? E eu estou assim, minha cabeça está a milhão, né? Então, o que eu estou pensando, né? Eu tenho amizade aqui com algumas pessoas aqui em Santo André da Saúde, pessoas fantásticas, né? E de verificarmos na saúde de Santo André como é que estão essas regulamentações. O que eu sei é que em Santo André nós temos algumas unidades de saúde, mas algumas, né? Sim. Bem algumas mesmo, que tem cultura. Entendeu? Agora, não tem o reiki, não tem o jorê, não tem a cromoterapia, não tem a dança. A dança, olha, eu vou te falar uma coisa, Daisy. Quando eu estou muito triste, né? Assim, quando eu estou chateada, o que eu faço, né? Eu gosto muito das músicas mais ciganas, mais turcas. Eu não tenho essa descendência, mas é o que está dentro de mim, né? Menina, assim, botar uma música cigana, eu vou para a sala e eu brinco. Eu falo assim, feche os olhos e dance com a música, né? Então, sim, a biodança, né? Faça ela. Sua biodança. Meia horinha, pronto, você se reenergiza, você se revigora e acabou. Porque é uma prática, a dança é uma prática milenar que vem desde as mulheres celtas, né? Aonde que as mulheres buscavam a energia? Era na dança, era na natureza, e isso faz parte do ser, né? Deixa eu ver aqui, a Emelinda está dizendo o seguinte: as práticas integrativas são excelentes, mas infelizmente, quando o usuário está em atendimento e o profissional sai por algum outro motivo, não tem como atender. Exatamente porque não há uma continuidade, né? Não é uma eu acho que assim, hoje a principal batalha, tanto das pessoas envolvidas no movimento SUS, né, das ruas, quanto qualquer profissional que queira aplicar e esteja interessado, ou mesmo o usuário do SUS que tem interesse, é fazer essa pressão, né, para que aconteça essa regulamentação municipal, né, nos municípios para garantia, né? Então, buscar o seu vereador, sabe, criar uma situação onde seja criado um projeto de lei municipal para a criação para a implementação da política nacional das PICs, né? Então, assim, isso é fundamental, porque aí é uma garantia de continuidade, né? Não tem, hoje a gente tem dificuldade justamente de fazer essa exigência, né? Porque o gestor, ele está lá, como eu te disse, teve essa publicação lá do decreto do Mandetta lá em maio de 2019, que deu uma enfraquecida, inclusive nessa questão da política nacional de PICs, né, de práticas integrativas complementares. Então, assim,
é necessária, a frente parlamentar, ela fez um documento, ela protocolou um documento, que até está aberto aqui no meu computador, olha. Esse documento, ele é o seguinte, ele está direcionado à Excelência General Eduardo Pazuello, ministro interino da Saúde, né? E o assunto é implementação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, a PNPIC, né? Então, aqui é um documento longo, depois eu compartilho com você, e aí você vê a melhor maneira de você compartilhar. E assim, é exatamente fazendo essa exigência, né, com base na legislação já existente de PICs, né, da política nacional. Então, assim, aí o que precisa é nos municípios ter esse fortalecimento, né, porque é uma ferramenta das pessoas, né, para as pessoas enfrentarem essa pandemia, para enfrentarem as dificuldades do dia a dia, e que está sendo subtraída, né? Então, assim, se não for realmente levado a sério, se não for realmente... A gente sabe que só funciona sob pressão, né? Então, assim, a gente vai precisar exigir isso, né? E a gente vai ter aí, né? Seja como for, a gente vai ter uma eleição ano que vem, né? Ou esse ano, final do ano. Ninguém sabe direito como vai ter. Eu gostaria muito que você me convidasse para participar dessas reuniões do SUS nas ruas, né, do movimento, né, porque assim, o que me interessa, na realidade, são as PICs, né, assim, eu não sou da saúde, eu sou ativista de direitos humanos, você sabe disso, mas isso está dentro de um ativismo de direitos humanos, que é você disponibilizar esse tipo de prática dentro do SUS. Então, eu gostaria muito de participar. O Marcelo Reina, ele está chegando agora no finalzinho, né, Reina? Porque, assim, a nossa live é dar umas 2, o Instagram derruba as 2 horas. Ele é o né? Ele é uma pessoa que é do SUS, eu conheço o Marcelo, tenho o maior respeito por ele. E acho que ele também é uma pessoa que, de repente, depois eu vou conversar com ele, se ele também quiser fazer parte, ou se ele já está fazendo parte, porque eu acho que é uma forma de fortalecer aqui a cidade de Santo André. E como o Marcelo, ele mora em Santo André e mora na Baixada Santista, ele pode também começar esse movimento lá na Baixada, né? Então, assim, Deise... Eu compartilhei aqui com você, Sol. Eu vou falar porque daqui a pouco vão derrubar a gente, né? Falta 7 minutos só. Então, assim, eu compartilhei aqui no seu WhatsApp e aqui no blog, nosso blog, ele tem os links para entrar nos grupos de WhatsApp, tá? Aí lá nos grupos de WhatsApp, a gente está formando o nosso comitê regional aqui da nossa região sudeste, né? Então, assim, eu faço parte, já te convido, já tá dentro, viu? Aí a gente tem que montar esse grupo, tem outras pessoas aí que estão entrando também, e sempre são pessoas muito comprometidas, é muito legal isso, né? Então, assim, entra o blog tem, assim, na abinha do lado direito, tem os links para entrar no grupo Movimento Nacional, tem um para entrar no grupo de Campinas e RMC. Aí eu vou criar um aí para Santo André, para você. Aí você já começa a organizar, né? Porque a gente está, assim, fazer um movimento mesmo coordenado, né? É um interesse coletivo. A gente tem o bem-estar, né? E, assim, e a saúde é um ponto nevrálgico, é onde, né? Tudo começa, né? Se você não tiver saúde, você não vai trabalhar, você não vai ter uma vida em família, ok, né? As pessoas que trabalham na saúde estão vivendo essa batalha. A gente está em guerra, né? Esses números todos são números de guerra, né? Então, assim, a gente... Você colocou que vai organizar alguma coisa por Santo André, você pode me colocar, pode contar comigo, no que eu puder te auxiliar o movimento, o que eu puder auxiliar que essas práticas elas se tornem cada dia mais realidade, enquanto ativista de direitos humanos, enquanto defesa pela vida das mulheres, né, que a gente faz essa luta da defesa da vida das mulheres, porque a gente morre muito. Nesse momento, da 1 às 2, uma mulher morreu, né, a gente sabe disso. Né? Uma mulher tomou um tapa, uma mulher foi violada. Então, nós sabemos que nessa 1 hora que nós tivemos o privilégio de conversar, alguma mulher sofreu uma violação dos direitos dela.
Então, o que eu puder contribuir, Daisy. Ninguém se conhece por um acaso, né? Então, nós não nos conhecemos por um acaso, e a vida traz as pessoas no momento certo, então a gente se reencontra no momento certo, e eu quero contribuir, assim, é um compromisso que eu estou assumindo aqui com você, que vai ficar registrado no Instagram, e você vai poder me cobrar lá na frente, falar, ai, só, você só falou e não fez, né? Então, eu vou auxiliar, trazer as pessoas mais da saúde. Eu tenho amizade com muitas pessoas, muitas terapeutas holísticas, né? Porque aqui a gente tem a Casa de Bruxa, que é a universidade, tem muita coisa nesse sentido. Então, eu vou auxiliar. Né? Então, assim, não é que eu sozinha, não. Mas eu vou junto com você, junto com o seu coletivo, auxiliar a construção de algo nesse sentido em Santo André. Eu vou ler o decreto 9.795 do Mandetta, que ele, né, extingue o país, né? A gente tem que divulgar tudo que você me passou, eu vou estar divulgando, vou passar para o Reina esse material, porque, como eu disse, o Reina é uma pessoa que eu respeito bastante, e ele está na saúde há anos-luz, eu não estou na saúde, né? Não posso falar que eu estou, porque eu estaria mentindo. Mas nos direitos humanos eu estou há 32 anos, né? Eu acho que... É lado a lado, porque é isso, quando a mulher ela sofre uma violência, ela vai parar no pronto-socorro, né? É isso que acontece, né? Eu acho que a gente pode fazer outra live dessa, entendeu? Se você quiser, eu posso ver de fazer alguma coisa, você, e trazer alguém também de Santo André para a gente começar a fazer essa movimentação. A gente pode combinar isso depois. Eu acho que hoje, essa nossa live foi apenas o início de um grande trabalho, Daisy. Com certeza, é o mesmo que eu sinto. É como você falou, nada é por acaso. Eu já vou despedir, porque daqui a pouco vão derrubar a gente. Ó, para quem está assistindo, obrigada, viu? E vamos voltar a conversar mais. E assim, eu acho que é isso, Sol. Nada é por acaso. É maravilhoso a gente perceber que não é assim. Eu não saio do meu quarto, eu estou trancado no meu quarto há 2 meses, quase 3 meses já. E assim, eu conheci pessoas do Brasil todo, graças a essa conexão com a internet, e a gente está movimentando, e a gente vai fazer a diferença. E assim, a gente tem que lutar, porque assim, é um direito conquistado, né? Foi lá na década de 90 que o SUS foi implementado, né? E a gente está viveu assim, ele não foi constituído, né, formalmente como deveria ser, porque houve muito desmonte ao longo do processo. Então, assim, a gente está retomando essa conversa. Né? Nós estamos fazendo o mesmo, só que de modo diferente. Exatamente. Nós estamos fazendo tudo que nós sempre fizemos, só que hoje de um modo diferente, que são as lives, e que a gente consegue chegar no Brasil todo. Ó, a live vai derrubar. Daisy, eu vou te chamar agora no WhatsApp para a gente fechar algumas coisas e vamos marcar uma nova live. Eu acho que esse assunto... Tá, obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada, viu? E gratidão, tá? Gratidão. Beijo. Paulinho, todo mundo que entrou, todo mundo que acompanhou, eu vou chamar a Daisy, a gente vai fazer uma live pelo Facebook com um tempo maior até para se conversar. Porque o Instagram... Ah, sim, isso aí, pra gente não derrubar a gente antes do final, né? Mas então, beijo, viu? Até mais, gente.